Oi, gente, o meu nome é Camila e hoje a gente vai resolver a primeira questão do Ajuda QGT durante a pandemia. Sigam a gente nas redes sociais. Hoje nós vamos resolver a questão de estequiometria e eu queria pedir para vocês que assistissem os vídeos conforme a ordem dos exercícios na lista. Por quê? Eu acho que isso vai facilitar o entendimento de vocês. A lista de exercícios, ela foi disponibilizada lá no Drive do Pet Apoia. E quem não tem, eu vou deixar o link aqui na descrição para acessarem a lista, tá? Então, vamos começar. Questão número 1. Carbonato de sódio sólido reage com ácido clorídrico gasoso, levando à formação de cloreto de sódio, gás carbônico e água, de acordo com a equação. Letra A. Quando são misturados 5 gramas de Na2CO3 e 5 gramas de HCl, quem é o reagente limitante? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer numa questão de estequiometria é sempre balancear a equação, conferir se a equação está balanceada. Porque se a gente não fizer isso, a gente pode fazer todo o cálculo certo, mas o resultado final vai estar errado, porque a gente vai ter errado as proporções, tá? Então, o que é o balanceamento de equação? A gente tem que conferir se do lado dos reagentes tem exatamente as mesmas quantidades de que no lado dos produtos, tá? Porque as equações químicas, elas seguem a lei das conservações de massa, a lei da conservação de massa, né? Que diz que, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então tá. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a regrinha mais básica que tem, que é o macho, tá? Então, o macho diz que primeiro a gente vai conferir os metais, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e depois o oxigênio, tá? Então, vamos começar a balancear. Vamos lá. Aqui, Na2CO3, tá? O que nós temos aqui? Na2. Então, nós temos 2 sódios do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, a gente tem um sódio. Então, o que a gente vai botar? Vai botar um 2 como coeficiente estequiométrico. Logo, esse 2 vai multiplicar o sódio e agora a gente tem 2 sódios do lado dos reagentes e 2 sódios do lado dos produtos. Próximo que a gente vai balancear é o cloro. Ó, no lado dos reagentes, temos um cloro. No lado dos produtos, nós temos 2 cloro. Por quê? A gente botou um 2 lá na frente do sódio, só que esse 2 também está multiplicando o cloro, porque ele está multiplicando a molécula inteira. Ou seja, a gente vai ter que fazer o quê? Botar um 2 lá na frente do HCl e ele vai multiplicar o hidrogênio e também o cloro. Próximo, seguindo a regra do macho, é carbono. No lado dos reagentes, temos um carbono. No lado dos produtos, temos um carbono. Então, tá ok. Próximo, hidrogênio. No lado dos reagentes, 2 hidrogênios. No lado dos produtos, 2 hidrogênios. E o último é o oxigênio, onde nos reagentes temos 3. E nos produtos nós temos 1, 2, 3 também. Então, a princípio, a nossa equação está balanceada, mas a gente sempre vai conferir. Vamos lá. Sódio, 1, 2, 1, 2. Carbono, 1, 1. Oxigênio, 3, 1, 2, 3. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 cloros, 2 cloros. Então, tá tudo certinho, tá? Agora, a gente vai seguir para a próxima parte. Vamos ler de novo a alternativa A. Quando são misturados 5 gramas de Na2CO3 e 5 gramas de HCl, quem é o reagente limitante? Ou seja, a gente tem que descobrir quem é o reagente limitante entre o carbonato de sódio e o ácido clorídrico, porque é o que a gente tem as quantidades que está fazendo a reação, né? E são os reagentes, logo, algum deles vai ser o limitante. Então, tá. Nós balanceamos a equação e a gente viu que a proporção de carbonato para ácido clorídrico é 1 mol de carbonato de sódio reage com 2 mol de ácido clorídrico. Essa é a nossa proporção, né? Porque a nossa equação química está balanceada ali. O coeficiente
estequiométrico do Na2CO3 é 1 e o coeficiente estequiométrico do HCl é 2, que foi o que a gente botou quando a gente estava balanceando, certo? Agora, a nossa questão, ela deu 5 gramas de Na2CO3 e 5 gramas de HCl, ou seja, significa que a gente não quer trabalhar com mol, a gente quer trabalhar com gramas. Sempre quando a gente vai fazer regra de 3, a gente tem que botar sempre tudo na mesma unidade, senão vai dar tudo errado, tá? Sempre na mesma unidade. Então, a gente vai ter que passar essa nossa relação de 1 mol, de 1 para 2, né, mol, para gramas. E o que a gente sabe? A gente sabe que a massa molar das nossas moléculas, ela equivale a 1 mol, né? É gramas por mol. Ou seja, qual é a massa molar do carbonato de sódio? 106 gramas por mol. E qual é a massa molar do ácido clorídrico? 36,5 gramas por mol. Normalmente, a questão não vai dar para vocês qual é a massa molar. Vocês vão ter que pegar a tabela periódica e vão ter que calcular, somar as massas para achar a massa molar da molécula, tá? Então, vamos lá. A gente vai substituir esse 1 mol pelas gramas, porque a gente sabe que é equivalente, né? Então, 106 gramas de Na2CO3 estão para 2 vezes 36,5 gramas de HCl. Por quê? Porque a gente sabe que são 2 mol de HCl, ou seja, 36,5 gramas seria se a gente estivesse falando de 1 mol. Mas como a gente está falando de 2 mol, a gente vai multiplicar esse valor por 2, tá? E isso vai dar 73 gramas, ok? Agora, como que a gente vai saber quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso? Nós vamos usar a massa que o exercício nos deu. A gente vai calcular, se a gente tem tal massa, quanto que a gente precisa do outro, tá? Então, vamos começar pelo carbonato de sódio. Vamos fazer por ele. A gente vai botar que 5 gramas de carbonato de sódio estão para X de HCl. Ou seja, se eu tiver 5 gramas de carbonato de sódio nessa reação, quantas gramas de HCl eu vou precisar? É isso que a gente quer saber, tá? Então, fazendo essa regra de 3, a gente chega que a gente precisa de 3,4 gramas de HCl. O que a gente tira de conclusão disso? Se eu tiver 5 gramas de carbonato de sódio, eu preciso só de 3,4 gramas de HCl. Quantas gramas de HCl o exercício está me dizendo que tem na reação? 5, né? Ou seja, eu já sei que eu tenho, né? Tenho um pouco a mais. Tá, mas vamos fazer a mesma coisa agora ao contrário. Vamos fazer uma segunda regra de 3. Vamos lá, de novo. 106 gramas de Na2CO3 estão para 73 gramas de HCl, que a gente já multiplicou o 36,5 por 2. Aí agora, se eu tiver 5 gramas de HCl, quantas gramas de Na2CO3 eu vou precisar? Ou seja, o X embaixo do Na2CO3, tá? Fazendo essa regra de 3, diz que eu vou precisar de 7,26 gramas de Na2CO3. Ou seja, quando eu tenho uma reação com 5 gramas de HCl, eu preciso de 7,26 gramas de Na2CO3 e eu só tenho 5. Então, como que a gente chega na conclusão de quem é o reagente limitante, né? Como que a gente vai descobrir isso? Tenham sempre em mente uma coisa. Quando eu tenho menos do que eu preciso, o reagente é limitante. Por quê? Se para reagir com 5 gramas de HCl eu preciso de 7 gramas de carbonato de sódio e eu só tenho 5, então significa que as 5 gramas do carbonato de sódio vão reagir, mas ainda vão faltar 2,26 gramas.
Ou seja, esse reagente, ele tá limitando a minha reação. Não vai formar os produtos 100%. Porque eu precisaria de 7,26, mas eu só tenho 5. E quando eu tenho mais do que eu preciso, que é o caso do HCl, eu tenho 5 e eu só preciso de 3,4, então ele é o reagente em excesso, porque eu tenho mais do que eu preciso. É meio óbvio. Uma dica para vocês: sempre escrevam isso quando vocês fizerem o exercício, porque se vocês escreverem isso, de se vocês têm mais ou menos do que vocês precisam, vocês não vão perder o raciocínio. Recapitulando, o carbonato de sódio é meu reagente limitante, porque para reagir com 5 gramas de HCl, eu precisaria 7,26 gramas de carbonato de sódio. Mas eu tenho só 5, ou seja, eu tenho menos do que eu preciso. Então, ele é o limitante. E o HCl é o meu reagente em excesso, porque para reagir com 5 gramas de Na2CO3, eu precisaria de somente 3,4 gramas. Mas eu tenho 5, então eu tenho mais do que eu preciso. Ele está em excesso. Certo? Conforme vocês vão fazendo exercícios e escrevendo enquanto fazem, vai ficar mais óbvio, tá? Só tô enfatizando porque é o primeiro exercício, como eu falei. Sigam a ordem cronológica da lista. Letra B. Qual a massa do reagente em excesso que permanece inalterada? Então, se a gente não tivesse feito as duas regras de 3 lá na primeira alternativa, a gente teria que fazer mais uma agora. Porque a gente precisa saber o quanto de reagente em excesso a gente tem. Essa é muito simples. Eu sei que eu tenho 5 gramas de HCl e eu preciso só de 3,4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 5 gramas que eu tenho, diminuir pelos 3,4, que é o que vai reagir, né? Porque os 3,4 gramas de HCl reagem com 5 gramas de carbonato de sódio. E vai me sobrar 1,6 gramas, que é o que não vai reagir. Ou seja, 5 menos 3,4, 1,6 gramas de HCl em excesso, que não vai reagir, ok? Agora a letra C. Qual a massa de NaCl formada se a reação tem rendimento de 75%? Então, vamos voltar com a nossa reação, que a gente vai precisar dela agora, tá? Então, o que a gente quer descobrir agora? Quanto de produto a gente vai formar. Para isso, a gente vai fazer uma relação estequiométrica, uma regra de 3, né? Então, qual que a gente vai usar? A gente vai usar o Na2CO3 ou a gente vai usar o HCl para fazer essa relação estequiométrica? Eu prefiro sempre usar o reagente limitante, porque eu tenho certeza que o valor que eu vou botar ali é o valor que vai reagir, né? Então, como a gente balanceou a nossa equação, a gente sabe que 1 mol de Na2CO3 está para 2 mol de NaCl, certo? Só que a gente só tem informações em gramas. A gente tem que 5 gramas de carbonato de sódio vai reagir. Então, mais uma vez, usamos as massas molares. 106 gramas de Na2CO3 tá para 2 vezes 58,5 gramas de NaCl. Porque a gente tem 2 mol. Ou seja, 58,5 é para 1 mol de NaCl. Como a gente tem 2, a gente multiplica por 2. Aí a gente tem 5 gramas de Na2CO3 na nossa reação. Quantas gramas de NaCl a gente vai formar? O X embaixo do NaCl, porque é o que a gente quer descobrir. Fazendo essa regra de 3, a gente viu que a gente vai ter 5,51 gramas de NaCl. Terminamos? Não terminamos. Por quê? Porque 5,51 gramas é quando a gente tem 100% de rendimento, tá? E o exercício está pedindo com 75% de rendimento. Então, o que a gente vai fazer? Mais uma regrinha de 3. 5,51 gramas de NaCl é quando eu tenho 100% de rendimento. Quando eu tenho 75%, eu tenho X. Ou seja, o X vai embaixo das gramas, porque é o que eu quero descobrir. Fazendo essa regra de 3, a gente tem que
formamos 4,13 gramas de NaCl. Última dica, sempre sinalizem que valor é esse que vocês estão calculando, porque se vocês só botarem o valor, vocês não vão saber o que é aquele valor, vocês vão se perder no meio da questão. E sempre botar as unidades de medida, porque senão a gente não sabe do que a gente tá falando, né? Os professores não vão saber. Não vão... Óbvio, eles vão saber porque é o exercício, mas, tipo, na vida real, não, né? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado entendível. Qualquer dúvida, chama a gente no Instagram ou aqui nos comentários. E esse vídeo ficou um pouco mais longo porque é o primeiro, né? Vamos ver se nos próximos a gente consegue acelerar um pouco mais o raciocínio. Tchau!